Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Poder no Compartilhar. Hoje com duas convidadas muito especiais e que nós vamos falar de um assunto delicado, mas muito importante. Olá, sejam bem-vindos. Curtam nossas redes sociais, curta o canal, curta esse podcast que vocês vão amar, eu tenho certeza. Tem muita coisa boa. É delicado o assunto, mas é edificante. Eu acho que, na verdade, a gente quer desmistificar algumas coisas e vocês vão perceber quanto é bom quando a gente olha por uma outra perspectiva, coisas que a gente costuma olhar só em uma perspectiva. Acione o sininho para que vocês recebam rapidamente tudo que nós postarmos. Vocês vão ter sempre histórias incríveis, porque o nosso objetivo é esse: compartilhar histórias, conhecimentos, experiências, para que a gente possa ajudar pessoas que talvez não tenham acesso, ou mesmo que tenham acesso. É bom ter um olhar, né, de pessoas que estejam na área, e vocês vão poder conferir isso tudo. Sejam bem-vindos, espero que vocês apreciem esse podcast. Apresentar? Vamos lá! A Bora lá tá hoje aqui. Joyce. Oi, Adriana, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito carinhoso da Rose e da Adriana. Beatriz. Isso, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É um assunto delicado, como você diz, mas que nos fala muito ao coração. Então teremos o maior prazer de conversarmos com vocês a respeito. Com certeza. Aonde tudo começou? Começou em 2018, quando eu fui convidada a assumir a OASE, né? A OASE, na verdade, é a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Foi criado por um grupo de senhoras da Igreja Luterana de São Paulo, e que criaram um lar de idosos para muitos alemães na época, né? Hoje não só mais, né? Mas na sua criação. Mas a sua criação era na freguesia do Ó. Hoje atualmente estamos no Morumbi. E na verdade, para a gente falar sobre o lar de idosos assim é muito gostoso, porque hoje a gente conhece, a gente acolhe as famílias, né? Porque não é acolher o idoso, é acolher a família, né? É aquele momento de decisão que a família está tomando de colocar o seu ente, né? O seu pai, a sua mãe, a sua tia, enfim, uma pessoa que gosta, mas que ela, infelizmente, não tem, às vezes, condições de cuidar em casa, né? Então, desde 2018, eu tô nisso e eu gosto bastante da minha profissão, graças a Deus. E você, Beatriz? E como você está, né? Hoje você é a presidente da OASE. Sim, estou presidente. Estou, né? A gente sempre está. Estou presidente da OASE, agora é o segundo mandato. A minha história com a OASE começou justamente como familiar, trazendo a minha mãe para morar no lar. Foi toda uma trajetória até chegar nesse ponto. A minha mãe foi independente por muito tempo. Tenho muito orgulho de dizer, ela trabalhou até os 88 anos e meio. Que linda! Quando o segundo AVC terminou a capacidade dela de trabalhar. E com o segundo AVC também, eu tive que constatar que eu não tinha mais condições de cuidar dela em casa. Ainda por cima, ela morava em um sobrado, ou seja, a parte logística. E eu não tinha nem condições físicas de cuidar dela, nem estruturais mesmo. Sou filha única, então também não havia a possibilidade de dividir essa responsabilidade com alguém. E quando Joyce comentou do convite que vocês nos fizeram de virmos até aqui, eu fiz a minha retrospectiva de como é que foi essa trajetória de chegar até a decisão. Entre saber que eu teria que fazê-lo para que ela fosse bem assistida, e eu tomei a decisão, ela foi para o lar, mas ainda assim eu tive que fazer todo um trabalho emocional meu para desconstruir aquilo que eu achava, porque eu me cobrava muito.
de que eu deveria ser capaz de cuidar dela, de que eu deveria ser capaz de não ter que tirá-la do ambiente que ela conhecia, daquilo que ela considerava o lar dela. Entram vários fatores nisso, que talvez nós possamos conversar um pouco mais a miúde sobre isso, mas enfim, de como é que eu entrei na brincadeira. Então, a minha mãe, esse ano, faz 10 anos no lar. Em algum momento, eu recebi um convite para fazer parte da diretoria. Ao longo dos anos eu fui me envolvendo. A sua mãe entrou antes de você ser a diretora. Sim. Que isso também é interessante falar. Sim. Né? Então foi uma história que tem um conteúdo, tem uma história anteriormente. Sim, ela entrou no lar e, na verdade, ela se recuperou bastante bem desse segundo AVC. Então, ela entrou no lar ainda bastante lúcida, ela ainda fazia as suas coisas, tomava banho sozinha, se tocava sozinha, se alimentava sozinha. Lia muitos livros? Lia muito, mandava muito também. Mandava muito. Mas ela é nossa garota propaganda, tá sempre sorrindo, tem um humor lindo. E é quase uma centenária, vamos ela vai fazer 100 anos esse ano. Exatamente. E ao longo dos anos, então, em algum momento, eu passei a fazer parte da diretoria. E é um conjunto, porque uma coisa é você visitar, só visitar a sua mãe. Agora, para mim, é visitar um grupo de pessoas. Quando eu vou vê-la, eu visito um grupo de pessoas. Eu me sinto tão inteirada, parte daquela casa. Tenho tanto amor pela instituição e pelas moradoras que estão lá. Então, para mim, hoje, quando eu vou ver a minha mãe, quando eu vou visitá-la, é um ato muito maior de amor do que se fosse só ver a minha mãe, né? E hoje esse aperto no coração que havia no início já não existe mais. Ela mesma diz, meu lar, falamos em alemão, uma com a outra, né? Então, ela me fala, eu me sinto em casa aqui. Aquela casa, se referindo à casa onde ela morou por mais de 40 anos com meu pai, aquela casa faz parte do meu passado. E isso foi libertador para a filha. Ela tem uma consciência, né? Do antes, durante e depois. Sim. Como ela está hoje também, né? Ela tem essa consciência. Isso é muito bom de observar, né? Que ela tem essa plena consciência. Eu estava na casa, no meu sobrado, agora eu estou aqui. Sim. E aquela casa foi minha casa, foi meu lar por tantos anos. Foi minha história, mas essa etapa da minha vida está encerrada. Agora eu estou aqui. E isso é uma coisa admirável, que eu sempre vou admirar muito. Sim. Né? Estar plena. Estar plena no momento. E é uma coisa que a minha mãe sempre foi muito capaz de fazer. De estar naquilo que ela estava fazendo, vivenciando. Então, enfim, eu acho que talvez isso contribua muito para o sorriso dela. Sim. Sempre de bem com a vida, sempre com um olhar muito otimista. Depois, ela já no lar, durante a pandemia, ela ainda sofreu o 3º AVC, que deteriorou muito a sua parte cognitiva, mas não esse otimismo diante da vida. Que bom. Essa alegria diante da vida, isso permanece. É claro que a nossa história, isso eu acho que é para qualquer coisa. Como nós vivenciamos algo, é uma coisa muito individual e intransferível. Sim. Então, a minha experiência do que foi tomar a decisão, colocar a minha mãe no lar e esses anos todos de trajetória é uma coisa muito única nossa. E também como é que nosso relacionamento foi mudando, foi se tornando tão mais leve, tão mais amoroso, tão mais... sem tantas cobranças? Muito mais leve. Sem tantas cobranças? Porque você se cobrava, eu né? me cobrava muito. Eu me cobrava e as pessoas me cobravam. Nessa hora a família também próxima que filha desnaturada é essa que coloca uma mãe numa casa de repouso. Sim. Eu ouvi de uma parente
como é que você não para de trabalhar e se dedica 24 horas por dia à sua Como? mãe? Vivemos do quê se eu parar de trabalhar? Exatamente. O interessante, e isso é uma coisa que eu imagino que aconteça em várias áreas, não só quando se trata de colocar pai ou mãe em uma casa de repouso, é que as pessoas que estão mais dispostas a criticarem ou fazerem comentários a respeito das suas decisões de vida são as que têm menos inclinação a esteja bom, então eu estou vendo que você está numa situação difícil, como é que eu posso te ajudar? Sim. Eu estou aqui para te ajudar. Então eu acho que é uma coisa exclui a outra, mas as pessoas têm muita facilidade de julgar e condenar o outro. Mas ainda existe, né, Bia, um tabu. Sim. Existe um tabu grande, né? Enorme, né? Para quem vai para casa por lar de idosos, é que a família rejeitou, que a família não quer mais, é um filho realmente desnaturado, é um filho que não quer o bem-estar, é um filho que abandona. Sim. Né? Tá muito ligado ao abandono. E pelo contrário, né? Eu tive uma experiência e eu percebi que não é o abandono. Pelo contrário, pode ser que a pessoa aproveite mais a vida estando com outras pessoas da mesma idade naquele isso. local. É sobre isso. Na verdade, é exatamente isso, né? Nós não estamos preparadas para lidar com remédios, com as dificuldades, às vezes, de uma doença, a higiene pessoal. E, às vezes, o nosso familiar não se sente confortável da gente tocar, da gente mexer, ou se sente abusando. E isso, para eles, também é pesado, né? Se pensar. E a partir do momento que é uma outra pessoa, eles também começam a se permitir ser cuidados. Porque aí são profissionais, é diferente, porque são profissionais, não é meu filho, mas, né, eu fico imaginando. Sim. Porque eu acho que, até voltando um pouquinho, Beatriz, Joyce, eu acho assim, a questão, eu acho que esse tabu, como a Adriana comentou, eu acho que vem de uma mentalidade assim, ele cuidou quando eu era incapaz de ter autonomia. Então, eu era bebê, ele cuidou, né? Então, o pai cuidou quando eu não podia. Como agora eu não vou cuidar quando ele não pode? Sim. Então, parece que é uma cobrança lá de quando nós realmente éramos Mas está enraizado. Mas está enraizado na gente esta cobrança, né? Mas você também tem que pensar que, assim, esta fase... Antigamente, as mulheres ficavam em casa cuidando dos seus filhos, cuidando do seu lar, do seu marido. Então, às vezes, quando a sogra não ficava bem, a esposa conseguia cuidar ou da sua mãe ou da sua sogra. Né? Hoje em dia, os casais trabalham. E eram famílias estendidas que moravam, eram lares multigeracionais, né? Moravam vovô e vovó, os pais, os filhos, na mesma casa. Ou às vezes próximos, né? Ou muito próximos, então mesmo que a nora ou a filha não pudesse, havia outros elementos da família era uma rede de apoio. Essa rede de apoio nós não temos mais. E não é só no cuidado dos nossos idosos. A gente vê isso com os pequenos. Sim, com os filhos. Eu fui basicamente criada pela minha avó materna. Minha mãe já trabalhou fora, que era um ponto fora da curva para a geração. Eu era a única da minha classe que tinha mãe que trabalhava fora. Mas era uma avó que assumiu esse cuidado, esse papel. E hoje em dia você vê que as avós ainda trabalham, né? As avós ainda trabalham, ou têm interesses, tem atividades, ou a família nuclear, a jovem família, constituir família em outro lugar que não tem pais por perto, seja como for. Essa rede também não existe que eram as duas pontas, né? Sim, a família estendida cuidava das duas pontas, dos mais idosos e dos pequenininhos, e às vezes os mais idosos ajudavam a cuidar dos pequenininhos. Isso nós não temos mais. Foi a mudança na sociedade mesmo. Sim, é uma mudança na sociedade. E aí, por isso, na verdade, eu acho que por todo, né, este desenho, hoje em dia a gente ainda se cobra e acaba não tendo uma qualidade de momento. Se a Beatriz, por exemplo, hoje cuidasse da mãe dela, única e exclusivamente,
Hoje ela estaria cansada psicologicamente, fisicamente, porque ela não trabalha. Financeiramente, teria Fora que, assim, comprometido as profissionais, elas trabalham, mas elas trabalham, sei lá, dia sim, dia não, né? Elas estão lá e depois elas vão para casa viver a vida. Eu acho que Quem isso que tá você com o tá falando, idoso Joyce, é o dia faz todo, muito é sentido. todos os dias. E eu acho que isso acaba sendo muito pesado para a pessoa que cuida dele. Eu acho que essa questão do profissionalismo que você está citando é muito importante. Porque realmente é o que existe numa casa, em um lar. Sim. Um dia sim, um dia não. Né? E você estando se responsabilizando 100% daquele idoso em casa, é toda hora, todo dia. Né? Não tem dia, não 24 horas. Isso, exatamente. E aí você tem que limpar, você tem que cozinhar, você tem que arrumar, você tem que dar banho, não sei o quê. Então, é uma logística muito difícil. E além da parte logística, técnica, né, do cuidado com eles, tem um fator que não é pequeno, que é o emocional desse vínculo. Então, quando você lida com um pai, com uma mãe, com qualquer pessoa idosa, com quem você tem um vínculo, o relacionamento pode ser bom, ou você acha que ele é bom, quando tudo tá bem. Quando Com você certeza. está estressada, está esgotada, o idoso tem momentos de oscilação de humor. Sim. Todos nós sabemos, se Nós bater uma temos infecção também. urinária, eles ficam transtornados, saem da casinha, ficam agressivos. Essa história que talvez não esteja tão bem resolvida assim, vem à tona. Vem todo um histórico de vida à tona que um cuidador, uma cuidadora não tem. Ele não tem histórico com aquele idoso. Ele pode conhecer, no caso das cuidadoras lá do lar, que conhecem os idosos há algum tempo, é aquela história, mas não é vínculo de pai e filha, Não é mãe vínculo e filho. emocional. Não tem um vínculo emocional. Não tem mágoas, não tem ressentimentos, não tem... aquela vez que a minha mãe não... aquela vez que a minha filha não... Isso vem à tona quando a carga é muito pesada, Sim. né? Qualquer relacionamento, né? Sim. Beatriz? Qualquer relacionamento que tenha, exige um pouco mais de papel, que não é o seu, porque na verdade eles são pais e nós filhos, no Sim, caso. sim. E depois você vira enfermeiro. E isso não não é muito fácil, Sim. porque não é a nossa área também, primeiro, Sim. né? Você é professora, dentista, e você não é um enfermeiro. E mesmo que o enfermeiro talvez tenha dificuldade, porque tem um desgaste, é aquilo que você falou, né, da história. Porque o idoso, ele vai, quanto mais idade vem vindo para ele, mais manias. Ou as manias ficam mais acentuadas. Mas Sim. E evidenciadas, nós também né? temos nossas dores Com da certeza. adolescência, Sem dúvida. né, da fase adulta. E como você falou, aquele dia, às vezes você se vê indignado mesmo. E é natural. Eu acho Sim, que isso que é importante colocar aqui. É natural você ter uma certa dor e falar, poxa, será que eu precisava passar por isso? Será que, né, tem um merecimento, tem uma obrigação, a gente tem a obrigação como filho de assumir várias responsabilidades, mas às vezes você se questiona, será que realmente ela merecia? Por mais que seja pai e mãe, porque a gente também tem as nossas dores. Eu acho que isso vai passando, você vai administrando aquilo, né? É que Mas- essa fase de inversão de papéis é muito dolorosa para os dois lados. Sim. É, Dos dois como, lados. como é eu fato. mencionei, a minha mãe sempre trabalhou a vida inteira, desde que ela saiu da escola, trabalhou a vida inteira até os 88 anos e meio. Então, sempre foi uma mulher independente, dona do seu nariz. Era ela que apitava o que acontecia quando. Então, para ela perceber que agora ela não decidia mais, não era ela mais que estava no comando, Eu acho, foi Bia, doloroso. que essa é uma das maiores dores dele. Porque até então você é super independente, você tem a sua casa, Sim. tem as suas coisas, você faz dela o que você deseja e de repente você está na mão de um outro. Exato. Eu acho que isso é muito doloroso. E por mais que esse outro seja uma pessoa que você ame, em quem você confia, ainda assim é doloroso. E é doloroso para um filho, para uma filha, perceber
que a mãe não pode mais ser visto como o meu porto seguro. Quando eu preciso, tenho a minha mãe a quem recorrer. Agora eu não posso mais recorrer a ela, porque eu tenho que estar aqui forte Para ela. para ela. É ela que precisa de mim. Então essa inversão, até hoje eu certamente conversei com muitas pessoas dos dois lados. Eu nunca conheci alguém que diz, Sussa, tranquilo. Sussa é termo de jovem, né? Isso. Tranquilo. Não é mesmo, porque assim, se você pensar... Não é. Gente, a gente depende da nossa mãe desde o nascimento. Sim, né? sim. Aliás, dos nossos pais desde o nascimento. Sim. Né? Então, às vezes você... e para eles, do momento que eles também começaram a andar, eles tiveram mais tempo sendo autossuficientes. Com Sim. certeza. Do que a... Então, assim, para eles também é difícil a idade. Às vezes a gente também, né? A gente, na nossa idade, ou independente da idade, você vai lá, hoje você lê bem, daqui a pouco você já tá assim, daqui a pouco a distância do braço já vai ficando curto. Então você já vai percebendo isso com a sua idade. Imagina você acordar num belo dia e você perceber que, na verdade, você não é mais capaz de ficar na sua casa sozinha. Fazer sua comida, limpar. Eu acho né? que, E é difícil isso para todo mundo. É aí que entra o lar como uma grande saída, que é o que a gente quer tratar aqui, né? Porque o lar, ele tem profissionais voltados, né? Para aquelas dificuldades, né? Aquelas limitações. Sim. Fora que tem muitos profissionais dando um aparato para os cuidadores. Exato. Fono, físio, né? Isso. Então vocês vão poder falar com mais propriedade. Alimentação na hora, alimentação equilibrada, saudável, medicamento no horário. Aliás, o dia todo muito regreado. Então, eu acho que é essa a questão, porque quando a pessoa vai ficando idosa e vai perdendo a capacidade de se autocuidar, né? Ela se põe em risco. Primeiro ponto, é o risco. Sim. Porque como nós estávamos conversando há pouco, você falou, uma das coisas que mais atinge o idoso é o equilíbrio. Sim. Então eles começam a ter quedas, e as quedas, se eles estiverem sozinhos, são muito traumáticas, porque às vezes a falta do socorro rápido, talvez lesione mais ou comprometa mais a parte cognitiva, porque se é um atendimento rápido, às vezes não tem grandes sequelas, mas se a pessoa fica lá horas sozinha, pode ser fatal. Pode ser até fatal. Então, assim, quando a pessoa toma essa decisão, quanto tempo, Beatriz, você demorou para tomar a decisão? Se a gente puder retornar isso, eu acho muito interessante. Eu peguei com a ideia bem uns 2 meses. Porque quando a minha mãe... Então, ela sofre o segundo AVC, ela não se recupera. E assim, a minha aflição, justamente com risco de queda, morando em Sobrado, certo? Eu ilhei a minha mãe na parte superior, porque eu falei, eu não tenho condições de fazer esse sobe e desce com a minha mãe todo dia. Então, eu deixei ela isolada lá em cima, o que foi um problema, porque com isso ela perdeu mobilidade. E... Enfim, durante a semana nós tínhamos uma ajuda doméstica, mas ela não era uma cuidadora, mas que cuidava um pouco da casa, e no final de semana eu ficava direto sozinha com ela. E eu, na época, também tinha problemas de saúde meus, então o negócio ficou absolutamente insustentável. Eu via a necessidade, eu sabia que eu precisava achar alguma solução. Eu sentia e pressentia que teria que ser uma casa de repouso, porque até o esquema de cuidador não tiraria a escada da casa, certo? Ele não mudaria a configuração da casa. Você chegou a ter acesso a cuidador? Assim, a procurar? Não, a minha mãe teve uma acompanhante por algum tempo, que, na verdade, hoje em retrospectiva, eu acho que aquela senhora recebeu mais cuidados nossos do que ela tinha condições de proporcionar. Uma pessoa muito querida, mas muito fragilizada emocionalmente. E era a época, justamente, entre o primeiro e o segundo AVC, que a minha mãe tinha uma acompanhante por algumas horas, né? Então, era só para ter certeza que alguém cozinhava, que ela receberia a medicação dela no horário. Mas a minha mãe ainda
entre um AVC e outro, ela tomava banho sozinha, se vestia sozinha, então não havia necessidade de um cuidador. Quando ela entra nessa fase de fato, precisar, justamente essa constelação de eu não estar bem, enfim, o cuidado com cuidadores não aconteceu. Porque, de novo, eu não teria como tirar a escada da casa. Então, a minha mãe precisava de fisioterapia, a minha mãe precisava de outro tipo de intervenção que eu, naquela hora, não tinha condições de oferecer. Fora a questão de custo, né? Desculpa. Fora a questão de custo, né? Para você manter. Porque eu conheço, tem uma grande amiga que ela passou pelas cuidadoras. Ela ficou muitos anos cuidando da sogra, né? O marido dela e ela. E teve época que ela tinha que ter um cuidador da mãe de dia, um cuidador para noite e um folguista. Então, eram 3 pessoas que ela falava, Rose, primeiro que alguns são relapsos, então não cuidam tão bem, e ele está sozinho com o idoso. Então, é difícil confiar, porque como você vai contratar 3 pessoas, que ficam sozinhas em casa, é uma certa instabilidade emocional, você não sabe se você está fazendo melhor, se você está contratando a melhor pessoa, além do custo, tem essa questão, né, que fica sozinha em casa com ele. Aí depois ela falou que faltava, era uma outra loucura, porque faltavam bastante, aí ela tinha que às vezes faltar um emprego para ficar lá. Então foi agravando, ela ficou bastante tempo. Ela falou, alimentação, então minha sogra, ela falava, ela não comia quase. Era uma fruta aqui, uma coisinha ali, que eles vão diminuindo também a quantidade, né? Sim. Porque a digestão fica mais lenta, tem toda uma característica. São vários fatores, inclusive emocionais, né? Sim. Justamente, não vamos falar em custos, mas o investimento em cuidadores não é um investimento pequeno. Se você tem uma casa... Não é um investimento seguro também. Não é seguro e não é no pequeno. lar, a gente já recebeu muitas famílias, desculpa só, complementando, recebemos muitas famílias lá, por exemplo, que buscaram lar às pressas porque o cuidador estava machucando o seu familiar. Sim. Não estava cuidando, quando chegava estava assado, estava machucado. E tem uma questão, Joyce, eu vivenciei um pouco essa questão, elas, no caso da minha sogra, né, fumante. Então, quando eu comecei a procurar, é fumante, então não cuido Mas hoje em dia você tem um vício pior, celular. Ela falava assim, quantas horas vou ficar com ela? Não. Eu entro às 10 da manhã e saio às 7 da noite. E quem fica de manhã e quem fica à noite? Então, assim, nós, família, acabamos nos deparando com uma problemática muito grande nessa questão. Também. Como ter um cuidador que vai ficar um tempo extremamente limitado e tem as folgas e tem como que a família vai conseguir arrumar essa logística? Exatamente. Mas não é só isso também. Eu acho que assim, na verdade a gente tem que olhar para um todo, né? Eu acho que é difícil a gente se sentir em casa, né? Assim, a gente ter em casa. E você tem que ter qualidade. Você tem que pensar assim, é igual com os nossos filhos ou com os nossos netos, né? É quando você se propõe a estar com eles, né? Se você tiver todos os dias, você tá todo dia. Acaba tendo até um desgaste. Isso, aquilo fica muito normal, muito comum, né? E se a pessoa tá lá, você vai pegar final de semana, você vai fazer um almoço especial, você vai levar para jantar, você vai levar para almoçar fora, né? Vai pegar para passar o dia com a sua mãe fazendo nada, assistindo nada com ela ou batendo papo, né? Às vezes a Beatriz vai lá e fica horas fazendo a unha e batendo papo com a mãe dela lá, tomando um sol. É isso, é ter tempo de qualidade, coisa que hoje em dia a gente não consegue, né? As famílias hoje em dia não têm esse tempo. Né? Então, acho que as famílias hoje precisariam olhar um pouco mais além disso. Então, não é estou abandonando o meu familiar. Não, eu estou amando ainda mais eles. Porque eu estou cuidando deles. É como se eu colocasse eles numa escola de período integral. Sim. Né? E no final de semana eu vou me dedicar a ele. É isso que a família tem que pensar. E realmente se policiar a ir, a visitar, a cuidar. Né? A Beatriz, por exemplo, faz muitas atividades, então ela vai lá, ela faz crochê com as idosas, às vezes ela
prepara com cuidado, junto com a nossa fisioterapeuta. Ela prepara crochê com pontinhos, então ela vai pondo pontinhos, porque elas não têm mais tanta coordenação, né? E ela vai fazendo, ela faz os furinhos no papel para que elas consigam fazer esse passo a passo. Então hoje em dia ela não passa só com a mãe dela, né? Então hoje em dia ela passa com todas elas. E aí eu tenho famílias lá, inclusive, que elas viraram amigas. Então, a filha vem buscar a mãe para almoçar, acaba levando mais 2, 3 juntas. E ela fala que é um barato, porque assim, a mãe dela vira e fala assim, quero ir embora. As outras falam assim, não, agora não. Então, ela leva a mãe pro lar de volta e as outras visitas ficam lá com ela, né? Então, a gente tem casas assim, e eles gostam. Né? No dia nós fizemos lá o jantar italiano, né? Nossa, aquilo para eles foi uma delícia, porque eles puderam escolher o cardápio, o que eles iam comer, eles estavam se sentindo no restaurante. Tem dias que às vezes a gente chega lá com um bombom e entrega para todos eles. Nossa, aquilo faz uma felicidade, assim, aquece o nosso coração e aquece o deles. Então, às vezes você acha que é uma bobeira, né? Fala, vou lá só para isso, vá. Vá um dia que eu te garanto que você vai voltar com seu coraçãozinho cheio de amor, assim, de falar assim, caramba, eu fui lá, fiz tão pouco, né? Fiquei, sei lá, meia hora, 1 hora, bate papo com eles, mas você sai de lá bem. Na verdade, é a tendência do olhar para o outro, é que a gente ganha muito mais do que o outro, na verdade, recebe. Sim, é isso. Eu não tenho uma única vez, eu não me lembro de uma única vez que eu tenha saído do lar sem essa sensação de grande aprendizado. Geralmente é com a minha própria mãe. Graças a Deus ainda aprendo muito com ela. Mas se não com ela ou por ela, porque às vezes ela não está muito presente, a convivência com essas pessoas que já têm uma quilometragem razoável de vida e de como enxergo a vida, às vezes eu aprendo com você como eu posso fazer, ou eu aprendo com você como eu não quero olhar para a minha vida. Tanto porque temos pessoas idosas, ao envelhecer, a pessoa não se santifica automaticamente, né? Elas não aprendem paciência automaticamente. E são as pessoas que elas sempre foram, agora com as suas fragilidades, com as suas limitações, mas não deixa de ser um grande ensinamento para quem está em volta também. Olha, esse seu olhar, eu não quero isso para mim. Eu não quero envelhecer assim. Eu não quero viver a minha vida com esse olhar do copo sempre meio vazio ou inteiramente vazio. Então, o convívio com eles é uma escola. A Joyce mencionou logo no início do quanto que o lar acolhe os idosos, mas acolhe a família tanto quanto. Tantas vezes que eu agradeci a equipe inteira, não só, principalmente quando a minha mãe teve o 3º AVC, mas em cada dificuldade de saúde, cada problema mais sério, o quanto que eu fui cuidada junto, em que eu posso dizer que esses anos todos eu nunca mais me senti sozinha no cuidado com ela. Isso é maravilhoso. Nossa, esse seu parecer é lindíssimo. Porque assim, não acolheram só a sua mãe, acolheram você também. Sim. Isso é lindo. E uma questão que a minha sogra ficou pouco tempo, né? Não chegou a ficar muito tempo. Mas quando eu ia até o local, tinha uma psicóloga que foi psicóloga, tinha uma que foi circense. Então, tinham tantas histórias ali, tinha tantas trocas. Eu saía de lá com o coração... Eu aprendi. Eu sempre saí de lá com a sensação, eu aprendi algo. Né? E tinha pessoas super felizes lá dentro. Sim. Falava assim, você quer optar entre aqui e lá? Não, eu adoro aqui, adoro conversar, adoro estar com gente. Né? Eu acho isso muito interessante. Inclusive, tem histórias, né, de que o próprio idoso, quando nós estamos conversando, né, nos bastidores, o próprio idoso escolhe ir para essa casa. Eu achei isso interessantíssimo. Eu falo pro meu filho, né, eu só tenho um filho, né, então eu fico pensando, não teria a menor possibilidade dele cuidar de mim. Eu penso, né, que ele não tem perfil, eu acho que não é justo. Eu até falo para ele, só me coloca numa casa bem limpinha, que cuide de mim, bem limpinha, porque eu gosto de lugar limpo, né? Então eu falo, me coloca numa casa bem limpinha
e pronto, porque eu acho até injusto cobrar dele que ele mude toda a rotina, toda a dinâmica dele, porque vai saber que fase ele vai estar quando eu não estiver bem. Né? O filho na faculdade, eu não sei, né? Se o Nicolas vai estar na faculdade, se não vai estar, a gente não sabe o nosso futuro ainda, né? A gente pode prever mais ou menos por estatísticas, mas a gente gostaria de envelhecer e morrer com total autonomia, né? De movimentação, de habilidades, mas nós sabemos que não, né? Porque a gente a gente vai se desgastando. Nem todos têm isso, E né? Tem uma a gente não questão, sabe né? o que está previsto. Não, E tem essa questão a vida está sendo, né, Mais longa, sim, mais né? E longa. tem isso também. E para o jovem também não está muito fácil, né? Porque a gente anda uma vida louca, né? De muito trabalho, né? De corrida mesmo, a corrida do ouro. Isso eu acho que nunca vai mudar, porque sempre Acho tem que uma não, acho que vai ser necessidade. sempre- Mas eu acho que a acho que vai ser fase sempre pior. de se tornar eu não sei qual é a idade do seu filho, mas a geração, os jovens estão se tornando independentes com mais idade, né? Então, se bem que no Brasil os jovens costumavam ficar na casa dos pais até casarem, Sim. né? Então, nós tivemos um movimento de saírem de casa, mas se você olha para a Europa, por exemplo, em que os jovens saíam de casa assim que saíam da escola para ir para a faculdade em outro lugar, então sair de casa estou pensando na Alemanha aqui, saem aos 19 anos de idade, e então se tornavam, note o tempo verbal, independentes muito cedo. Sim. De uns anos para cá, por toda uma conjuntura de mercado de trabalho mais difícil, menos empregos, enfim, muitos deles tiveram que voltar para casa de pai e mãe. Sim. O que, depois de décadas em que as coisas funcionavam de um jeito, de sair de casa cedo e tocar sua vida e não voltar mais, ter que voltar é um movimento complicado também. De novo para os dois lados. Os dois né? lados, eu ia falar, para os dois lados. Então, o tornar-se... E sabemos todos de histórias de gente que, sei lá, 45 anos e ainda mora com papai e mamãe e nunca bateu asas para voar, né? Então, é muito difícil de prever em que ponto que esse filho e essa filha estará na própria vida para cuidar desse pai ou dessa mãe. Sim, exatamente. Sim. Sem falar da parte emocional, de maturidade emocional. Mas da eu E acho financeira também. Sim, E sem financeira dúvida. Mas também. eu acho que independente disso, eu acho que assim, se as pessoas conseguissem justamente conversar mais com seu familiar, com seus pais sobre este assunto, eu acho que isso pode deixar de ser um fardo no futuro. E Né? deixar de ter essa ser um tabu. dificuldade. Exato. Porque eu Isso, penso tabu. assim, é um assunto que ninguém quer tocar. Sim. E que ele é importante ser tocado. Enquanto o seu pai ou sua mãe está lúcido. Exato. Sem O que dúvida ele nenhuma. deseja? Hoje tem que muitas ele quer? casas de idosos, né? Instituições de longa permanência, né? No mercado. Eu acho que o mais importante é isso, é você procurar casas idôneas, casas que realmente são fiscalizadas pela vigilância sanitária, né? Casas que realmente tenham todas as suas licenças aprovadas. Eu acho que isso é de extrema importância, porque você sabe que é fiscalizado pela promotoria do idoso, você sabe que é fiscalizada pela vigilância sanitária, né? Que nós temos lá as nossas visitas. Sim. Então, eu acho que isso é de extrema importância, é procurar instituições realmente sérias, né? Porque aí realmente você pode cobrar, você pode exigir, mas não só isso, é ficar tranquilo de que ali é uma instituição séria, que realmente está cuidando do seu familiar, do seu ente, né? Que eu acho que isso acaba dificultando um pouco, é que as famílias vão em locais não muito agradáveis, que realmente aquilo assustam demais as pessoas, né? Sem ventilação, pouca ventilação, pouco lugar para circular, assim. Então, normalmente... Pouca atividade, nenhuma assessoria profissional como
fazem diferença, né? Fisioterapia. Exatamente. Sim, Olha, isso. Fazem lá muita o- diferença para a qualidade de vida deles. Teve uma época que o lar estava recebendo, por exemplo, muitos idosos de terceiro grau, ou seja, eram famílias que assim, agora não dá mais para cuidar do meu pai, não tenho mais condições. Agora ele tem que ser retirado, Já acamado, né? você Já quer dizer. realmente acamado, com muita dificuldade. E agora não, agora nós temos um lar hoje mais jovial, vamos por assim dizer, né, de pessoas mais independentes, onde hoje eles se reúnem, eles fazem lá um culto entre eles. Então eles se reúnem, descem lá pro Um grupo de oração. e fizeram um grupo de oração. Eu achei super legal. Porque Movimentado por eles. Então como- elas que se movimentaram e Eles têm uma criaram. autonomia também. a casa foi justamente, ela surgiu a partir de uma iniciativa de um grupo de senhoras da Igreja Luterana. Então nós temos assistência por parte da Igreja Luterana, um pastor que vem a cada 15 dias e Sim. faz o culto na nossa capela, que por sinal é lindíssima. É linda. E nas semanas intercaladas em que o pastor não vem, por iniciativa deles, eles se reuniram, então, essa semana o pastor não vem, então nós vamos Nós nos vamos nos reunir reunir. na capela, fazemos nosso grupo de oração. Olha que Então, maravilha, isso- né? E é claro que isso requer o mínimo de condições cognitivas ainda para que isso aconteça. Para elaborar, para começar o assunto e para ter o diálogo entre eles. Então, assim, Eu isso é muito legal. Eu tive a sorte de conhecer a Oase, né? Eu acho que por acho que umas 3, 4 vezes eu passei por lá. E eu acho, quando ela estava em Moema, eu conheci. Não, Moema, a freguesia do Ó. Não, Freguesia do Ó. Freguesia Sim, do Ó. você já foi lá. Eu fui lá, eu conheci, mas muito superficialmente, e depois eu fui outras vezes lá no Morumbi. Eu acho incrível, o que eu acho incrível lá, que eu até soube, porque eu converso, eu pergunto, né? E aí falaram, não, eu falei, como é o formato? Porque eu via quartos sozinho, só uma pessoa, via quartos com duplo, aí via um salão, né, um salão de TV lotado deles, conversando, não estavam fixados nem na TV, nem era a televisão o foco maior, eu via que eles estavam interagindo. Sim. Então, eu achei isso muito bom, porque como a gente está na área de escola, né? A gente vê isso, porque o benefício do convívio é muito rico para o desenvolvimento da pessoa, para a qualidade de vida. É a mesma coisa que eu pegasse um bebê, né, e fosse atingir na idade de 1, 2, 3, 4, 5, E ele ficasse ficasse em casa, sozinho. Sim. né, sozinho. Ele ia perder Sem muito. estímulo, né? Sim. Né? Sem Não teria estímulo, tanto sem estímulo, conversa. porque a mãe dentro de casa, mesmo que seja uma mãe que não trabalhasse fora, a gente percebe que ela tem o outras papel de mãe, atividades, ela né? não é professora, É. né? Não, É verdade. ela isso não é mesmo. pedagoga, então ela não faria o nosso papel enquanto pedagogas, ela não teria essa habilidade. Sim. E até porque não é o papel da mãe ser professora. Sim. Ela tem que ser mãe. Sim. Né? Essa é a ideia. Então, a gente vê muito isso. Lá eu vi esse ambiente de convívio, de troca. Aí eu soube também que, por exemplo, se ele fizer muita questão de levar os pertences dele, ele também pode levar. Sim. O móvel dele, ele também Sim. pode levar. Isso é muito lindo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem apego. Sim, O sim. Mas é isso guarda-roupa, mesmo. a Sim. cama, Não o é colchão, não sei. Mas não é só a cama ou o guarda-roupa, é que É assim, decoração, é o né? cenário, né? É. Então ele Sim. já estava acostumado com aquele cenário. A gente brinca que assim, a gente gosta de. Se o familiar quiser, a gente fala que entrega uma tela em branco, né? E ele vem decorando, pintando e arrumando da maneira que a sua família quer, né? Se quer. Então tem famílias que compram tudo novo, tem famílias que gostam de levar aquilo que faz bem. Então acho que Um valor depende. simbólico. Isso, um e- valor ela- sentimental. E é um respeito E também. são itens que o idoso reconhece. Sim. Né? Isso, às vezes isso ajuda até na transição, né, da sua Quadrinhos, casa pro Tô lar. lembrando uma coisa interessante. Isso nós fazemos quando a criança começa na escola também. Nós falamos assim, deixa a criança trazer o brinquedo que ele gosta. Algo que Isso, seja a dele. mantinha, né, pra É. dormir, pra Que é dormir de gostoso. segurança, né? Sim, Isso, brinquedo sim. que reporte ele à casa Sim, dele, sim, porque aí sim. não tem uma ruptura tão grande. O idoso não é muito diferente. Não, Não, a né? gente estava até falando, né, que a OASE, na verdade, ela é uma fundação e ela cuida a gente brinca que é do princípio e do fim da vida, Das né? duas pontas, Porque sim. nós temos a escola em Ferraz de Vasconcelos, o Instituto Educacional Luterano e o lar de idosos lá no Morumbi. E a gente fala, assim, justamente desse paralelo,
né? Sim. Então, é o cuidado inicial e o cuidado final. E é tudo igual. Se você pensar, é exatamente igual. É o ajudar a caminhar porque está aprendendo a andar. É o ajudar a caminhar porque está desaprendendo a andar, Sim. né? O falar também. Então, eu acho que às vezes o idoso repete muitas coisas, mas tenta dar um pouquinho de atenção. Repete, não é por mal. É que às vezes esqueceu o que já falou. Escuta de novo com carinho, porque a gente vai chegar lá também, né? Eu Então acho que tem um pouquinho esse de seu olhar é paciência. interessante, saber que todos nós somos finitos Sim. e todos nós vamos chegar lá. Sim. Todos vão ficar tem idosos. Se nós jeito. tivermos a sorte, A sorte, Sim. né? Isso, Sim. De exatamente. nos Idosos. tornarmos idosos, né? A sorte mesmo. E Então, desmistificar com a família é isso, é conversar, é tratar isso com muita seriedade com seu familiar. Não é que eu tô te abandonando, é que eu tô cuidando de você de uma outra forma. E eu quero que quando eu estiver com você, eu tenha qualidade. Então, assim, nós temos moradores lá que escolheram estar lá, hoje no lar. inclusive casais. Casais, hoje em dia, exatamente. Recentemente estamos lá com um casal. Por quê? Porque ela cuidava do marido sozinha. Gente, isso é Qual a insano. idade dela? 93 Imagina, anos. cuidar de outra pessoa que na Que mesma faixa também na etária. mesma faixa etária. Então, assim, é muito difícil para o familiar ver isso. E às vezes eles também têm dificuldade. Hoje ela conhece, hoje ela tá lá, ela tá bem. A gente pergunta, ei, tá tudo bem, dona Ilza? Ela fala assim, tá tudo bem, né? Então, ela tá se habituando, tá se acostumando e ela também tá sendo assistida, coisa que ela não era, E se né? sente acolhida. Exatamente, ela sente agora que ela não está sozinha nessa isso. empreitada, né? Então, Você acho estava que- falando dos tabus, concordo, a gente deveria ter condições de falar isso com os nossos familiares Sim. antes, mas também com outros assuntos, né? Como é que eu quero ser cuidada, não só em fim de vida, se eu ficar muito doente e não tiver mais condições de decidir por mim, como é que eu quero ser cuidada? Que alguém fique Você sabe, Bia, designado que para tomar eu acho essas isso tão decisões? importante porque assim existe a lucidez, né? E nós sabemos que com a idade isso gradativamente pode ser que isso cesse. Uhum. Então, quando você fala com o idoso, né, com a pessoa idosa, antes que isso chegue, eu acho muito interessante e muito justo. importante. E justo também, sim, né? Porque ele tá na luz da sua razão, né? Sim. Ele tá sabendo o que ele quer. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai decidir por ele. Sim, Sim. exato. Se ele já dialogar com a filha ou com o filho o que ele deseja, Fica mais fácil esse mais fardo. fácil, mais suave. É. Porque a família vai julgar de qualquer jeito. Nossa, você vai Sim. colocar sua mãe lá? Mas Nossa. vai julgar aquele Né? que não tá na operação. Isso, aquele Né? que O não eu chamo conversou, operação que porque não é do se cuidar, de preparou. levar ao médico, de cuidar, de propor uma... Porque quem está envolvido tratamento. sabe como é que é difícil. Sim. Só julga e principalmente condena aquele ou aquela que acha fácil. Não é só Que não é não só passou por isso. Só remedinho. que não está envolvido no Quem processo. já passou por Quem isso já cuidou sabe. sabe que é difícil. Ter o sofrimento, ter o sofrimento até de você ver o desaprender, né? Exatamente. Por Então, eles, você por vai parte perceber no deles. dia a dia uma Isso. regressão no aprender, no aprendizado. Isso também dói muito. Doloroso. É doloroso. E quando você tem a acolhida de outras pessoas que falam, olha, é natural. Sim. Olha, Sim. Sim. olha isso. Tem Então mais pessoas. tem mais referências. Sim. Por isso que eu Exatamente. acho que a gente tem essa ideia trouxe esse tema para o nosso podcast para mostrar isso. Não é um lugar bem escolhido, que eu Não acho que isso é sofra. importante, eu acho que é isso mesmo, tem que escolher bem, ver as licenças, eu acho que tem que ser criterioso na escolha. Sim. Como eu falo do negócio, para mim tem que ser um lugar limpinho. Então, mas é isso É a mesmo. mesma. Tem que ser um pouquinho mais do que só Sim. um lugar limpinho. Limpinho é condição básica. Não, mas eu acho que assim, quando você fala limpinho, a gente indo para o lado da lei, é a vigilância sanitária. Sim. A vigilância sanitária não vai fazer vistas grossas para Não. nada. Pode ficar tranquila que dica não. básica para quem quiser precisar procurar. Isso. Converse com pessoas, com familiares que têm os seus entes queridos de uma casa. Sim. Como é que você sente? Como é que você sente o seu idoso lá? Como é que o idoso se sente lá? Como é que você, como familiar, se sente?
Você se sente assistido? Você tem respaldo? Ou não, minha mãe tá lá, meu avô tá lá e eu me sinto completamente abandonada. Eu posso visitar o meu ente querido? Porque algumas casas, você pode, por exemplo, tem hora limitada. Quarta-feira, entre as 2 e as 4, só com horário marcado. Sim. É claro que o bom senso dita que nós não devemos aparecer lá às 9 horas da noite, não? Sim. Mas, em princípio, não deve haver essa limitação de horário, porque qual é a minha reação como filha? Se eu só posso aparecer lá numa quarta-feira, entre as 2 e as 4 horas da tarde, o que acontece na segunda, na terça, na quinta, na sexta, sábado e domingo, que eu não posso estar lá? Sim. Parece que é maquiado, né? Que é maquiado, É exatamente. Então, visitem a casa mais de uma vez, se for o caso. Conversem com os moradores da casa. Ah, mas eles estão demenciados. Nem Sim, todos também, talvez né? nem todos, dependendo da casa, alguns mais, alguns menos. Mas mesmo demenciados, você vai poder sentir se eles estão contentes lá. Sim, eles estão mas- assistidos. Mas existem aqueles idosos que reclamam sempre, que reclamam de tudo. Claro, como existe gente jovem. Verdade. Muitos, não é? Concordo Que a plenamente. vida é um limão. Nunca chegaram perto da limonada. Claro que sim. Mas se você visita uma casa 2, 3 vezes e conversa com os seus moradores, você vai descobrir que a dona fulaninha sempre reclama de tudo. E a dona Beltraninha, tem dias que ela reclama. Hoje o almoço não... Eu não gosto de ervilha. Hoje teve ervilha. Hoje o almoço não foi do meu agrado. Claro, teve ervilha. Sim. Mas no outro dia, hoje teve purê de batata. Eu adoro purê de batata. Então meu mundo está melhor. Desculpa. Então, conviva um pouco com o lar antes de decidir se ele é ou não é o lugar ideal para o seu ente querido. Porque uma visita só administrativa se torna uma visita. Eu dou conta dessa despesa ou não? O que eles colocam na minha conta no final do mês? Isso é uma questão puramente burocrática. Que não deixa de ter a sua validade, óbvio, né? Seu peso. A sua relevância. Mas o que é muito mais importante se esse lugar é o adequado, o indicado para a minha mãe, para o meu pai, para a minha avó, para a minha tia. Eu quero que esse meu ente querido, essa pessoa que eu amo, se sinta bem, se sinta acolhida. De preferência, se for possível, e essa maravilha que nós temos várias moradoras que já se conheciam de antes. Sim, de algum momento da vida eles já se conheceram? A L e o A, né? Antes do Lar Oásis, elas já se conheciam, tem pessoas lá que se conhecem há décadas. Nossa. É claro que isso é um presente. É um privilégio. Porque foram para o lar e já tinham suas amiguinhas lá dentro. Já tinha uma relação. Já tinham pessoas. Claro que você não tem como ter isso sempre, né? Isso é um Eu acho que é característica um pouco da UAS por ser de uma organização, de uma fundação que olha, né? Que já vem de longe, ele já vem de vários trabalhos, né? Juntos, né? Da igreja, da própria... Alguns sim, mas hoje eu posso até dar um exemplo lá. Hoje nós temos uma moradora que cada uma ficava num quarto duplo, a outra era num quarto individual, né? Que justamente você falou dos diferentes, né? Dos formatos diferentes. Então, tem lá os duplos, tem lugares que oferecem triplos, quádruplos. Então, assim, aí depende muito, né? De como vai administrar financeiramente também. Mas aí elas optaram em ficar juntas. Uma já era duplo, a outra estava no individual, mas elas batiam papo na convivência. Afinidade. Elas descobriram afinidades e falaram: queremos ficar juntas. Olha, que Né? E fomos, né, contactar as famílias se eles estavam de acordo. E ok, as famílias estavam de acordo e elas se juntaram. Então elas ficam hoje juntas num quarto que era individual, hoje elas compartilham um quarto.
Então, acho que vai muito disso também, né? Eu acho que com o tempo, isso também tem que se quebrar um pouquinho, né? Delas conviverem, delas se conhecerem. Então, se eu posso realmente dar uma dica para as famílias, conversem com a sua mãe. Não deixa para, né? Não deixa para quando você tiver que tomar essa decisão sozinho. Às vezes conversar antes, né? Igual falar assim, você quer ser enterrado? Né? É uma conversa, uma conversa meio boba, mas, né? Não é boba, Né? não. Não, assim, eu falo boba, você fala assim, ai, não, mãe, para de falar disso, vai falar de morte, Que né? todo mundo não Mas quer. São contextos que as pessoas não querem falar nem de morte, nem de lar. Isso, nem de atestar, nem de, né, de você, olha, eu vou deixar os meus bens. Testamento, nossa, é muito grande. muito triste. Então, acho que a gente Posso tem que dar. dar um recado? Claro, pois não. Filha, eu quero ir pular dela, tá? Já ficou aqui a dica da Joyce, da Bia. Mamãe, quando não tiver mais, né? Pode levar a mamãe pra lá. Leva aqueles monte de livro que a mamãe ainda não teve tempo de ler. Vai lá. Leva e vou ficar lá com as meninas, com as minhas amigas. A lupa a gente fornece, tá? Eu comentei com elas da lupa. De repente eu não tô enxergando tão bem, nem com óculos. Vai na lupa. A lupa a gente fornece. Mas hoje em dia também tem os livros auditivos, né? Que também facilitaram muito a nossa vida, né? Então, E deles também. Né? mas é isso, se eu posso dar dica, eu acho que assim, as famílias têm que conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Não deixar para tomar uma decisão sozinha e não deixar ser afetado pelo resto da família. Eu acho que é uma decisão sua, da sua família, é uma decisão muito íntima para que as pessoas de fora possam entrar. É como um casamento. Né? Então você não pode deixar as pessoas, né? Não diz aqui em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, eu acho que é uma decisão familiar. E não se culpe, né? Na verdade, assim, se vocês são 2, 3, 4 filhos, compartilhem os finais de semana. Então, cada final de semana, pega a mamãe, leva a mamãe para passear, vai com a mamãe no cinema, tenha qualidade de vida com o seu familiar. Eu acho que isso é o mais importante, acho que é a dica que eu falo, né? Não é deixar no lar, ela está sendo assistida durante a semana, enquanto você também está tendo a sua vida, a sua correria, né? Mas procure momentos, viajem com elas, né? Mas estejam junto com a sua família, que estejam junto, deem amor no momento que realmente tem que dar, né? Que dar. Eu acho que não é, Tem não é quantidade, como sempre qualidade. a gente fala sempre. Não é Isso. a quantidade de tempo que você está com a pessoa. É a isso. qualidade quando você está com a pessoa, Isso. né? Isso. É como com crianças, não é? Essas últimas gerações em que papai e mamãe todos trabalham fora, Sim. em que muitas vezes as mães, engraçado, essa cobrança nunca foi feita com os pais, né? Mas com as mães que trabalham fora, de ter pouco tempo com seus filhos e de que descobriram que é muito mais importante dedicar um tempo de qualidade com seus filhos do que necessariamente muito tempo, né? Exatamente. Então, com os nossos, Ai, meninas, com os nossos maravilhoso, moradores. muito bom. Acho que esse Obrigada. tema é tão interessante, é Faltou tão tempo. importante, Sim. né? Eu podia ficar mais tempo falando sobre esse assunto, porque eu sei, e eu espero que ele tenha ajudado muitas pessoas, né? É o que a Pessoas que gente estão na espera. dúvida, o que eu faço, de repente, com esse podcast, quem sabe, esclarece, né? E quebrem esses paradigmas, esses tabus todos que nós temos. Exatamente, até Vocês nós. são Obrigada. vencedoras, muito Obrigada, por vocês terem obrigada pelo Imagina, convite, pelo carinho. Amei. Muito obrigada. Nós também Amei. gostamos bastante, foi muito gostoso. Obrigada pelo O convite, pelo objetivo carinho. é esse, que nós consigamos ajudar pessoas, né, com E informações. se a gente puder ter ajudado um pouquinho e ter contado um pouquinho da nossa história, já valeu a pena. Com E certeza. teremos o maior prazer de, obviamente, receber pessoas interessadas Ai, Em passear, em conhecer, o em lar. realmente desmistificar isso aí. eu acho que Será bem legal. o mais incrível que a gente conversou aqui é essa abertura que a gente está conseguindo pelo podcast de trazer assuntos que as pessoas têm evitado. Sim, Sim. sim. Eu acho que a gente precisa falar das coisas difíceis, porque a gente fala difíceis porque aquilo que eu falei, a gente tem na mentalidade que a obrigação é essa, só que nem sempre a obrigação tem que um formato específico. Você vai manter a sua obrigação do cuidar, só que você pode ter ajuda, né? Exato. E essa É isso ajuda mesmo. especializada é a melhor, porque nós não podemos fazer o que
não está na nossa capacidade. E vai haver um desgaste. E a gente não quer isso nas nossas relações, né? Mesmo Porque a própria palavra obrigação já vem com um peso, né? Claro que nós temos responsabilidade em relação aos nossos pais de cuidado. Sim. Mas ele não deve ser um peso, né? Exato. Então, quando ele se torna um peso, quando ele se torna um fardo de qualquer natureza, é triste para as duas pontas, porque o idoso também sente quando ele se torna um peso. Eu acho assim, Não é na pra ser verdade, assim. nós estamos falando aqui de amor. Sim, Quando você leva o seu pai ou sua mãe para um lar, é um ato de amor também. exato. De cuidado, de amor, Sim, de claro carinho. que é. Falar, olha, eu estou ajudando, eu estou acolhendo, eu estou deixando você num espaço bacana, Que bom. está sendo acolhido, que está sendo tratado. É isso. Exatamente. E vou ter tempo de qualidade agora com você. Isso, exato. Acabou. Exato. Meninas, muito Obrigada. obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou falar um pouquinho, agradeço muito a presença da Beatriz, da Joyce. Eu tenho total liberdade, eu já tive a oportunidade, como eu falei, eu tenho total liberdade de estar lá. Eu já fui lá em vários horários e sempre vejo essa integração que eu achei muito linda, né? Falando em integração, e você se reportou muito ao nosso meio, porque nós temos, inclusive, nosso patrocinador, que eu não posso deixar de falar, né? Eu agradecer, que é o Colégio Seta, que lida exatamente com o mundo infantil, que é crianças de 4 meses até 10 anos, e agora estamos caminhando para o ensino fundamental 2, que vamos atingir mais crianças, e a gente vê muito isso. A escola é o melhor meio para a criança se desenvolver. Tem o amor da família e é indispensável, mas a escola complementa isso com a parte pedagógica, com as integrações sociais, porque é o primeiro Relacionamento, mundo, os integração. relacionamentos e até as As diversidades. divergências. as adversidades. Então eu quero agradecer o Colégio Seta, que é nosso apoiador desse projeto do podcast. Quero agradecer também a Edson Transportes, que é uma empresa que transporta escolares também. Eu acho que ele faz um trabalho bem sério e nos acompanha também, nos apoia nesse projeto. Não poderia deixar de agradecer os dois que fazem parte aqui do nosso sucesso, e cada dia mais a gente vai trazer histórias. E eu gostaria também, nós conhecemos um autor, né, Adriana? O Gabriel Messias. Ele escreveu um livro, eu acho muito interessante, que o livro é Renove-se. Eu acho que ele tem tudo a ver, porque quando a gente fala da vida, da velhice, da morte, como a gente já tratou esse assunto aqui também, a gente tem que pensar na finitude da vida. Para que a gente fale da finitude, a gente tem que sempre se lembrar da boa vida, de ter uma vida sustentável, uma vida plena, como você falou, né, Beatriz, da sua mãe, que até hoje ela é feliz, porque ela esteve sempre plena onde ela estava. Se ela estava trabalhando, ela estava plena. Se ela estava se divertindo, ela estava plenamente lá. Então, esse autor, ele traz um livro bem interessante, com tópicos Sim. que eu acho vai muito de encontro com o nosso propósito de ter uma vida saudável, uma vida leve, como você falou, uma vida boa. E então, ele dá várias dicas, né? Várias dicas interessantes. E tem um esquema muito interessante. Ele traz um tema, depois ele traz uma conclusão, desenvolve o tema, traz uma conclusão. É um livro bem gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos colocar o QR Code e o link aqui para vocês. Entrem lá, eu acho que vocês vão adquirir uma obra-prima. Eu acho bem interessante. Eu indico, né? Nós indicamos esse livro e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Vou falar um pouquinho. Pessoal, se inscreva no canal, porque assim, tudo isso é algoritmo, né? Sim. Então, assim, quanto mais nós tenhamos essa questão da audiência, da participação, da inscrição no canal, é entendido-se que nós estamos fazendo um trabalho bacana. Então, tudo é algoritmo. Então, se vocês puderem realmente lá dar o joinha, compartilhar, nós agradecemos muito. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.